O porta-voz do governo da França anunciou no dia 2 de outubro que uma reunião de emergência aconteceria no dia 6 para tratar sobre a infestação de percevejos em Paris. Nas últimas semanas, as redes sociais foram lotadas por vídeos desses insetos em metrô de Paris, em trens de alta velocidade, cinemas e outros locais públicos. Segundo relatos, tornou-se comum observar os passageiros verificando seus assentos antes de se sentarem no metrô. Tenho a impressão de vê-los em todos os lugares, disse uma usuária do metrô. Os percevejos se tornaram alvo de disputa política, e o governo multiplicou o número de medidas anunciadas em meio às críticas sobre a falta de ação. O governo então anunciou um projeto de lei para conter os insetos até o final do ano. Estes pequenos insetos estão semeando desespero em nosso país, disse a deputada federal da esquerda, Mathilde Panotto. Ela estava segurando um frasco com percevejos durante o seu discurso no parlamento. A primeira-ministra disse que os percevejos são uma fonte de ansiedade na população e que pode ser uma provação para os afetados. Entre as medidas que foram tomadas pelas autoridades francesas está o fechamento de escolas e o pronto-socorro de um hospital que ficou interditado durante um dia para poder ser dedetizado. A Agência Sanitária Francesa também recomendou que a população verifique suas camas de hotéis em caso de viagens e que sejam cautelosos ao levar móveis ou colchões de segunda mão para casa. A preocupação com os insetos acontece com a cidade se preparando para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, que acontecerão em julho de 2024. Percevejos, mosquitos e ratos podem estragar a festa, alertou um jornal local, recordando que outras sedes olímpicas como Londres e Sydney enfrentaram problemas semelhantes. No final de setembro, a Prefeitura de Paris pediu ao governo que estabeleça um plano de ação, garantindo que os Jogos Olímpicos serão uma oportunidade contra os percevejos. Ninguém está salvo, dizia no início do mês de outubro o vice-presidente da Câmara de Paris, sobre a praga de percevejos que assola a capital francesa. O primeiro alerta foi emitido na França, mas se estende ao resto da União Europeia. Moradores de Guimarães, em Portugal, dizem estar a enfrentar um verdadeiro pesadelo e a viver em desespero. Eles estão apelando às autoridades para que adotem medidas urgentes para acabar com a praga de percevejos asiáticos. A praga que está afetando algumas cidades portuguesas envolve um tipo de percevejo diferente daquele que recentemente invadiu Paris. Em declarações a uma agência, Daniele Guimarães, que é a porta-voz dos moradores, disse que está preparando um abaixo-assinado e explica que a praga desses insetos asiáticos na cidade começou há alguns dias. À agência chegaram relatos ainda de moradores da cidade vizinha de Braga, que também estão sendo afetados pela praga de percevejos asiáticos. Em resposta enviada à agência, o município confirma que recebeu várias denúncias nos últimos dias. O percevejo pode morder e se alimentar de sangue humano. As mordidas podem causar irritação, insônia, ansiedade e depressão. A Catedral Metropolitana da Arquidiocese Primaz do México anunciou que realizou uma fumigação preventiva devido a uma suposta existência de uma infecção de insetos em vários espaços públicos da cidade. Nas últimas semanas espalharam relatos sobre a presença de percevejos em diferentes partes da capital mexicana. Usuários do metrô, bem como estudantes e funcionários da universidade local, relataram a presença desses insetos em espaços públicos, motivando a desinfectação em diversas áreas. Segundo a nota informativa emitida pelas autoridades do Templo Católico, a desinfectação foi realizada para dar continuidade
as medidas de prevenção sanitária e, ao mesmo tempo, dar tranquilidade aos paroquianos e aos turistas que diariamente entram na catedral. As autoridades da catedral esclareceram ainda que diariamente é feita limpeza nas áreas comuns, como a sacristia, altares, bancos e etc. Da mesma forma, indicaram que durante o mês de abril de 2021, a catedral foi submetida a um processo de desinfestação para evitar qualquer possível praga. Naquela época, as autoridades fizeram isso para evitar que cupins, formigas e outros insetos se afastassem dos ornamentos, quadros, pinturas e outros objetos que fazem parte do patrimônio histórico e artístico do local.